Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o meu curso de interpretação e pregação bíblica. Eu quero explicar para você como é que funciona e por que vai ser muito vantajoso você fazer esse curso. É um curso rápido, com 25 aulas, você pode assistir onde quiser e nele você vai aprender a interpretar as passagens bíblicas e a pregá-las também, tá bom? Então eu vou começar com algumas imagens aqui que explicam um pouco sobre a dinâmica do curso. Primeiro, trouxe aqui 3 erros que fazem você interpretar a Bíblia de forma errada. Primeiro, ignorar o contexto, então a gente não pode ler apenas um versículo sem saber o que vem antes, o que aparece depois. Toda passagem tem o seu contexto, ela é dita ou escrita no meio de uma história, no meio de um salmo, no meio de uma narração, enfim, nada, um versículo só não traz toda a informação. Então a gente precisa saber. Outro erro interessante que muita gente tem caído, né? É ler um texto sem considerar o restante da Bíblia. Então, é claro, tem texto que, se você ler a princípio só ele isolado, aparentemente ele está ensinando algo que a Bíblia como um todo condena. Mas isso não pode ser verdade, porque é uma unidade na Bíblia, a unidade das Escrituras. O terceiro erro é confundir interpretação com opinião pessoal. Então, a interpretação responde à pergunta: o que esse texto está dizendo, o que essa passagem está ensinando, o que está sendo narrado, o que está sendo dito. Essa é a interpretação. A opinião pessoal é o que como a gente vai aplicar. Então a Bíblia diz para, por exemplo, orar sem cessar. É o que a Bíblia ensina. Agora, como você vai aplicar isso na sua vida? Eu vou orar enquanto eu estiver indo para o trabalho, estiver dirigindo, estiver no ônibus, ou eu vou orar mais períodos do dia, enquanto eu estiver me deslocando, que eu estiver lavando louça, lavando a roupa. Então, a opinião particular é uma coisa. Não confunda com a sua interpretação, tá? Outra questão interessante é o versículo mais tirado do contexto da Bíblia. É um deles, pelo menos, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é uma passagem de Filipenses 4:13. Cristãos incrédulos usam essa passagem, mas Paulo não estava falando sobre conquistar qualquer sonho. Posso conquistar qualquer coisa, eu tudo posso naquele que me fortalece, ou eu posso vencer todas as coisas. Não é isso, tá? Eu posso ter todas as coisas. Não é sobre posse. Ele estava falando sobre permanecer fiel a Deus, tanto na fartura quanto na escassez. É isso que o texto fala. Então ele está dizendo que aqueles irmãos estavam ofertando para ele, que bom, mas ele já tinha aprendido a passar por dificuldades, a andar com Deus quando não tivesse nada, ou quando tivesse com o bolso cheio de dinheiro. Você pode ler Filipenses capítulo 4 para ver que é isso, tá? Então é importante demais interpretar bem, porque isso significa que nós estamos honrando o que Deus disse, tá? O que a Bíblia ensina. Em terceiro lugar, por que muitos sermões não transformam vidas? Porque tem pregação, tem mensagem que só é mais do mesmo. É mais uma que a gente poderia passar sem aquilo, não fez diferença e nem faz. A gente não quer isso para o nosso ministério, não é verdade? Então, a gente precisa entender e aprender a fazer sermões e pregar sermões que transformem vidas. Porque muitos sermões respondem o que eu quero dizer. É isso? Por que que não transforma a vida? Antes de responder o que Deus quis dizer. Então, quando nós usamos a ocasião do sermão para pregar uma opinião nossa, aí é terrível, porque nós não temos nada para dar. Mas a palavra de Deus, sim. Então, a autoridade da pregação não está no pregador, está na palavra de Deus. Quando o pregador começa a explicar a palavra de Deus e aplicá-la, aí faz toda a diferença para a vida do ouvinte. Esse tipo de pregação é que transforma. Como é que você quer pregar o seu tipo de sermão? Sermões que não nasceram da interpretação correta não geram transformação, tá? Então, a primeira coisa para um sermão ser bem-sucedido é a interpretação correta do texto bíblico. Se a interpretação estiver errada, aí, meu amigo, é morte, tá? Em quarto lugar, como montar um sermão em 4 passos. Eu vou te ensinar nesse curso, venha comigo. O curso está preparado para que você consiga interpretar as passagens bíblicas e montar os seus sermões, tá? Um método bíblico claro e prático para você pregar
com segurança a palavra de Deus. Então, os 4 passos são: descubra a mensagem central do texto. Como é que a gente faz isso? Lendo o texto, a gente vai ver qual é a ideia principal que o autor quis comunicar. Então, essa é a mensagem central do texto. Eu mostro como fazer isso na aula. Segundo lugar, organize as divisões principais. As divisões principais, né, os 3 ou 4 pontos principais, ou até mais, são o esqueleto do sermão. Estruture os pontos de forma lógica e baseada no texto. Então, tem uma sequência. Eu mostro para você como fazer isso. Terceiro lugar, faça aplicações práticas. Não pode ser um sermão que passa por cima da cabeça de todo mundo, que não fala sobre a realidade de ninguém. Isso é um sermão irrelevante, tá? Mostre, durante a pregação, como a mensagem se aplica à vida das pessoas hoje. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que, através dessa passagem, que devemos fazer isso, fazer aquilo outro. É isso que nós fazemos. Quarto lugar, conclua apontando para Cristo. A maior parte das escrituras, isso é possível, tá? Toda mensagem bíblica deve levar pessoas a Jesus, a se render a Cristo. A Bíblia, queridos, tem uma mensagem poderosa e é clara. E o seu papel é comunicá-la com fidelidade. É o nosso papel. Então, quando a gente monta um sermão organizado e fiel às Escrituras, nós estamos glorificando a Deus. Então chegou a hora de interpretar e pregar com excelência. Mas como é que você vai fazer isso? Olha, o curso é baratíssimo, apenas R$ 39,90. Não é o valor da mensalidade, tá? É o valor total do curso. Você paga uma vez só e ainda pode dividir esse valor e você vai ter acesso a tudo isso. Aqui está o conteúdo do curso, tá? Em relação à interpretação bíblica, nós vamos ver 13 assuntos. Esses são os assuntos. Os perigos da má interpretação bíblica. Como devemos ler a Bíblia? Afinal de contas, ler não é somente juntar sílabas, tá? A palavra hermenêutica que aparece na Bíblia, o que é que ela significa? Qual o propósito da hermenêutica? Temos questões importantes a considerar. Vamos ver a necessidade da hermenêutica, inspiração e interpretação bíblica, o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. Claro, um adendo interessante sobre as traduções bíblicas. Todas são boas, mas tem algumas que servem para uma questão e outras para outros, tá? Gêneros literários na Bíblia, isso aqui é fundamental. Regras de interpretação do texto bíblico, análise do contexto. Vou te ensinar como você fazer isso e aplicação dos textos bíblicos. Aí vem a parte da pregação bíblica. Na parte de pregação, nós vamos ver 11 assuntos. Recomendações sobre a pregação bíblica, são recomendações gerais da escritura e da experiência. Definições de homilética. O que é homilética? A arte de pregar. É arte, é ciência, tá? É tudo. É saber comunicar, tá? Então é arte, é ciência e é comunicação de modo geral. Palavras bíblicas, palavras que a própria Bíblia usa para pregação. Vamos ver exemplos de pregação na Bíblia, como era no Antigo Testamento, no Novo. Como é que a gente deve imitar isso aí? Como deve ser a pregação na nossa época? E aí vem os tipos de sermão. Exemplos de sermão, estrutura, como montar, a apresentação, que é a pregação propriamente dita. Uma ideia interessante, que pode servir para você que prega bastante, principalmente para pastores, né, que pregam 2, 3 vezes por semana. Como é fazer isso? Sermões em série e aplicação bíblica na pregação. Nós vamos ver a aplicação dos textos bíblicos na parte de interpretação, na hermenêutica, e também em aplicação bíblica na pregação. Então, não deixe de fazer esse curso. Apenas R$ 39,90. Você não vai pagar mensalidade alguma, é só uma parcela, R$ 39,90, ou divida esse pagamento ainda, se estiver pesado para você, você pode pagar dividindo no cartão também. Deus te abençoe, passe adiante essa ideia, mostre para mais pessoas que precisam aprender a interpretar e pregar a palavra de Deus. E até mais.